Estou feliz de estar mais um dia com os irmãos na casa do Senhor. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite que está em Salmos, capítulo 1. Amém, Jesus. A minha tem um título que diz assim: os justos e os ímpios. Diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Eu tive aqui, tem uns dias, pode sentar, irmãos. Tive aqui uns dias no culto dos jovens, e eu estava sentado ali, fizeram um círculo, né? Eu estava sentado ali, e desde o dia que eu estive aqui no culto dos jovens, o Senhor ministrou essa palavra em meu coração. E era justamente, eu acredito que para os jovens essa palavra, né? Porque eu não sei vocês, que talvez alguém cresceu ou não no Evangelho, ou talvez já tenha ouvido essa palavra, mas eu cresci, né, no Evangelho, minha mãe me levando para a igreja, e quando eu cheguei à adolescência, a palavra que mais minha mãe falava para mim era Salmo 1. Não se assentarás na roda dos escarnecedores. Essa era uma palavra que todas as vezes que eu saía de casa, ou que eu ia para algum lugar, ou eu ia em algum aniversário, ou eu ia em algum encontro, eu estava no meio de familiares que não eram cristãos, minha mãe me dizia: olha, toma cuidado, porque diz a palavra de Deus, não se assentarás na roda dos escarnecedores. E eu fui carregando essa palavra, eu fui levando, adquirindo todos os dias essa palavra, e eu trazia aquilo como uma instrução trazida, né? E que eu deveria carregar todos os dias comigo essa palavra. E eu cresci. E todas as vezes que eu chegava em algum lugar em que eu não me sentia à vontade de estar, eu me lembrava dessa palavra. Eu dizia: minha mãe falou comigo que não devo me assentar na roda dos escarnecedores. E eu sabia o exato momento de estar em algum lugar e de me retirar daquele lugar imediatamente. E às vezes a gente se deixa levar, nos deixamos levarmos para lugares ou encontrarmos pessoas que não faz parte do nosso meio. E hoje eu tenho 30 anos, e eu sei ainda exatamente a hora de sair e entrar em algum lugar. Entro em todos os lugares, como diz minha mãe também ainda. Minha mãe é uma mulher da palavra também, evangelista, e ela diz: eu entro em qualquer lugar, meu filho, e saio em qualquer lugar. Sei entrar e sei sair. Quando a palavra de Deus está dizendo: olha, não se assentarás na roda dos escarnecedores, a palavra de Deus não está dizendo que você tem que deixar os seus amigos. A palavra de Deus, ela não está dizendo que a partir de hoje você não conversa mais com ninguém, que você não troca mais palavras com ninguém. Não é isso. A palavra de Deus está dizendo: olha, você tem que ir como alguém servo do Senhor, se retirar como servo do Senhor, e a tua imagem que fica lá tem que ser de um servo e de uma serva do Senhor. Você não deve deixar a sua imagem, ou que transpareça algo da sua imagem que não pertence a você. Porque ou é ou não é, você não tem um DNA de Cristo em você? Você tem algo que foi implantado em você, o Espírito Santo de Deus. Olha, Jesus veio, sofreu por mim e por você, e deixou o Espírito para que nós
pudéssemos ser guiados por Ele, então eu tenho que transparecer aonde eu for o brilho de Jesus. Eu não posso entrar em algum lugar e deixar uma má imagem. Eu não posso. Eu tenho que entrar e sair aonde Jesus me enviar. Aonde o Senhor quiser que eu vá, eu vou entrar e vou sair. Mas a imagem de Jesus virá naquele lugar. Jesus tem que ser o alvo da tua vida. E os outros têm que enxergar isso em você. É interessante que essa palavra, o que mais Deus me chamou a atenção nessa palavra, não foi somente isso, mas foi algo com relação à meditação na lei do Senhor. Quando eu estava sentado ali, eu estava observando, né, tinha vários jovens, e o Espírito ministrava comigo justamente o seguinte: olha, os meus queridos precisam meditar mais na palavra de Deus. Porque eu posso ser jovem, ou eu posso ser adulto, tá, queridos? Porque às vezes tem muito adulto com a mentalidade de jovem ainda. Ou às vezes tem muito adulto com uma mentalidade infantil ainda. E infantil eu digo no Evangelho. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizia, né, a igreja dizia, olha, enquanto já era para vocês estar comendo um alimento sólido, vocês ainda estão querendo beber leitinho. Jesus está nos chamando a atenção para isso hoje. Não é mais tempo, como a irmã falou, de nós entregarmos, delegarmos aquilo que o Senhor confiou a nós. Não é mais tempo. Sou eu responsável pela minha salvação ou não sou? Preciso eu ter autonomia, autoridade para determinar o curso da minha caminhada com o Senhor. Eu preciso saber aonde o Senhor quer que eu vá, aonde o Senhor quer que eu chegue. Mas se eu tenho uma mentalidade infantil, uma mentalidade ainda imatura espiritualmente, eu não vou saber de fato aonde eu quero chegar. Ou melhor, eu não vou saber aonde de fato Deus quer que eu chegue. Mas como é que eu vou adquirir essa mentalidade? Só vou adquirir essa mentalidade meditando na palavra do nosso Deus. Quando Deus chama Josué e diz, Josué, vai. Ele diz, olha Josué, ser forte e corajoso. Mas ele diz também, ele dá uma instrução a Josué. Josué, a partir de hoje, medita no livro da minha lei. Olha que interessante. Presta bem atenção, olha. Está vendo que é tão simples aquilo que Deus nos dá, e nós é que dificultamos as coisas? Nós. E aí o jovem, você sabe por que o jovem ele é tão disperso, ele é tão aéreo, ou infantil espiritual, ou jovem espiritual? Porque ele não tem maturidade alguma da palavra. Ele é como um vento que os outros falam, e ele vai ouvindo e vai sendo guiado por aquilo ali. Ao invés de ser guiado pelo vento do Espírito. Então nós precisamos saber aquilo que nós acreditamos de fato. Não é o pastor, ou não é o líder da igreja que vai nos direcionar tão somente para onde nós vamos. Não, eu tenho que saber. Porque se o pastor chega aqui e falar um monte de abobrinhas, no outro dia eu vou carregar aquilo sem ao menos ler de fato e meditar para saber se é de fato verdade aquilo que o pastor falou. Então eu preciso ter uma mente madura. Eu preciso ter uma mente saudável em primeiro lugar. Eu preciso a partir de hoje dizer não. A minha mente hoje tem uma direção. Essa direção é Cristo, essa direção é Jesus. E o guia para eu chegar lá é a palavra. Eu preciso colocar esse compromisso todos os dias de meditação na palavra de Deus. Senão nós vamos falar sobre coisas e a gente não vai saber daquilo que estamos falando. Porque está lá também na palavra que diz que só dá para falar coisas espirituais com quem é espiritual.
Então o jovem, como eu ia dizendo, às vezes ele é impossibilitado de estar em um lugar porque ele ainda mais imaturo de forma não alicerçada na palavra. Porque eu lembro que quando eu tinha essa idade, que minha mãe falava comigo e dizia, olha, cuidado, não se assentarás na roda dos escarnecedores. Eu sabia, minha mãe tinha o cuidado de dizer, não vá. Mas se eu fosse, eu sabia o que era certo e o que era errado. Porque em casa, queridos, eu tinha o alicerce. Eu tinha um alicerce. E isso foi implantado em mim de uma certa forma que hoje eu fico doente se eu passar dias sem ler a palavra. Eu não consigo me distanciar da palavra. Quando o pastor falou comigo, ligou para mim, pediu para que eu viesse hoje, eu glorifiquei a Deus. Eu disse, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Porque hoje eu tenho que me debruçar ainda mais sobre a palavra e ler a palavra. Olha a oportunidade que Deus nos dá. Às vezes a gente acha que é um sacrifício ir ali fazer um favor, ou levar a palavra de Deus, criamos diversos empecilhos, mas nós não conseguimos entender o benefício que isso traz para as nossas vidas. Porque vocês pensam que o edificado só é vocês que estão aí sentados para ouvir? Pelo contrário, queridos. A palavra ela tem que me edificar primeiro para depois edificar vocês. Senão não surte efeito, não surte resultados. Como alguém vai pregar algo que não vive? Como alguém vai levar algo que não vive? Então nós temos que todos os dias estar preparado, como foi dito pela irmã. É tempo de preparo, irmãos. É tempo de nos prepararmos ainda mais, porque os dias não vão melhorar. Não vão melhorar. Eu tenho uma preocupação. Eu tenho visto nos últimos dias muita gente falar de governo, falar de votações, falar de votações. E muito mais da família. Muito mais do sentido de dizer, as famílias estão em jogo, as famílias estão em risco. Mas espera aí. Qual a população hoje cristã no Brasil? Gigante. Será que nós estamos tão ameaçados assim? Estamos, de fato. Mas está para aquele que não está alicerçado. Porque a família que tem um alicerce, independente do governo, pode até morrer, mas ele vai morrer com a salvação e da toda a sua família. Eu posso morrer hoje ou amanhã por causa do governo, mas eu tenho a minha salvação e a da minha família. Todos aqueles que estiveram ao meu alcance, eu pude levar a palavra, eu pude pregar, eu pude dar exemplo, eu pude ser o diferente no meio deles. Não se converte quem não quer. E de fato, nem todos vão se converter. Nem todos vão herdar a salvação, é fato. E às vezes vai estar conosco dentro da nossa casa. Mas o teu papel tu tem que fazer. A tua parte de pregar o evangelho, de dar exemplo, de ser alguém exemplar dentro da tua casa, isso pertence tão somente a você. Não pertence a mais ninguém. Não pertence ao pastor, não pertence ao líder dos jovens, não pertence ao líder da criançada. Pertence a você. Deus te deu capacidade, Deus te deu uma mente perfeita. E está esperando o quê para levar a palavra àqueles que precisam dentro da tua casa? Está esperando o quê? Ou ser exemplo dentro da tua casa? Precisamos colocar em prática, irmãos, tudo aquilo que nós estamos todos os dias ouvindo. Às vezes chega um tempo que a gente vem para a igreja, não sei se vocês já aconteceram isso com vocês, mas chega um tempo que a gente vai todos os dias para a igreja e acaba sendo tão repetitivo que para mim às vezes parece ser cansativo ir para a igreja. Olha, por quê?
Mas não é um lugar que nós vamos louvar ao Senhor? Não é um lugar que nós vamos ouvir a palavra? Nós não vamos adorar ao Senhor na casa do Senhor? E por que nós temos esse enfado? Nós temos esse cansaço de ir à igreja? Será que não é tão prazeroso estar aqui, ouvir a palavra e louvar ao Senhor? É simples. Porque quando a gente só fala e não vive, acaba sendo cansativo de fato. Você não tem experiências, às vezes, vocês não têm experiência para falar daquilo que todo mundo está falando. Ou às vezes está o irmão lá que vive aquilo, e aí quando o irmão fala, você acha até que é mentira. Será que é isso mesmo que esse irmão vive? Nós precisamos não questionar ou não duvidar, mas ser um complemento dos milagres que acontecem lá fora. Nós precisamos ser um complemento do reino dos céus. Eu tenho me questionado todos os dias sobre os milagres do Senhor. Eu tenho dito, Deus, tantos milagres aconteceram, hoje a gente não vê mais milagres na igreja. Porque as pessoas estão preocupadas tão somente com a formalidade da igreja. De chegarmos aqui e fazer um culto, mas não olharmos, sabe, para aqueles que de fato têm uma doença, e às vezes essa doença é espiritual, de a gente interceder, parar tudo. Parar tudo. E dizer, não, a partir de agora nós vamos interceder por aquele. Nós vamos só sair daqui quando o milagre acontecer. Jesus está esperando isso de nós, queridos. Ou não foi assim com Jesus, quando passava nos lugares e alguém o tocava, ou alguém clamava por ele, e ele parava tudo, a caminhada, para fazer o milagre. É necessário às vezes parar. A igreja precisa parar e clamar ao Senhor de fato. Se não é pela tua vida, é pela vida daqueles que realmente precisam. Vamos deixar de orgulhos, né? Deixar os orgulhos de lado, deixar o orgulho, porque ainda tem gente lá fora precisando de Jesus, de fato. Precisando de regeneração, de fato. Precisando de alguém ser discipulado. Eu tenho visto demais também as igrejas, sabe, se preocupando às vezes em inchar a igreja. E às vezes quem está do lado não para sentar para falar a palavra, para explicar a palavra, para ensinar a palavra. Nós precisamos ter esse amor que Jesus tinha. Jesus, ele tinha o prazer de ensinar a palavra. Ele tinha o prazer de fazer com que alguém entendesse de fato porque ele estava ali. E olha, que se não fosse pelas palavras que saíam da boca dele, era pelos milagres que eram e transbordavam através da vida de Jesus. Olha, se você não sabe o que dizer, começa a mostrar através dos milagres que vão acontecer na tua vida. Começa a transparecer milagres na tua vida, ou tu não tem testemunhos? Cadê o testemunho da igreja? Irmãos, até um pequeno testemunho é motivo para se contar. Isso edifica a vida de alguém. Às vezes o outro está esperando só um empurrãozinho para a coisa acontecer. Um sinalzinho de fé. Ou não foi o próprio Jesus que disse que a fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, que já faz um grande movimento? Precisamos demonstrar mais do que falar. Precisamos demonstrar mais atitudes do que falar. Eu tenho uma das coisas que eu tenho mais me cansado assim na vida é de tentar convencer alguém. Você já teve essa oportunidade de tentar convencer alguém do erro? Vocês já viram como é difícil? A pessoa está toda errada, gente. A pessoa está toda errada, está
prestes a se jogar de um precipício, e você está dizendo, não vai, porque vai dar errado. E a pessoa não consegue entender. E você não consegue convencer. Olha, isso tem sido, eu tenho absoluta certeza que isso tem sido algo que Deus tem feito na minha vida para me tratar. E não é tratar quem vai se jogar, não. Porque é difícil. É muito difícil, gente. Você está ali, está insistindo com a pessoa e a pessoa está indo, continuando. Mas é porque o falar não convence ninguém. Só quem convence de fato é o Espírito. Só quem vai trazer à tona a mente dele, aquilo que precisa mudar, é o Espírito. Então precisamos parar de falar e orar mais, interceder e dizer, Espírito que está à nossa disposição para fazer a vontade de Deus, vai lá e convence. Convence das drogas, convence da prostituição, convence do que quer que seja, mas o Senhor convence. O Senhor, quando quer resgatar, queridos, alguém, não tem esse errado que ele não resgate. Pode estar no lamaçal, mas ele vai lá e resgata. Pode estar na beira do precipício, ele já pode estar no fundo do poço, como foi com José. Mas o Senhor entregou a ele um governo. Olha que coisa incrível isso. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o Deus que pelo menos eu creio, eu acredito. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus que convence ainda. E isso tem sido um consolo para mim. E isso tem sido tão dolorido para mim, porque é de pessoas próximas. É de pessoas que deveriam estar enxergando aquilo que eu estou enxergando, mas não consegue ver. Isso tem doído. Mas o Senhor, na sua graça, infinita graça, tem me consolado e dito, eu vou convencer. Não adianta, eu vou fazer na hora certa. Ele vai fazer porque Ele é Deus. Não tem promessa que fique vazia, saindo da boca de Deus. Se Ele falou, vai acontecer. Queira quem quer que seja, vai acontecer. Tem que acontecer, ou então o nome dele não é glorificado. O nosso propósito é glorificar em todos os momentos o nome do Senhor. Nós precisamos mostrar isso para que o nome do Senhor seja exaltado, queridos. É isso que exalta o nome do Senhor. Não é pelo falar, é pelas atitudes, é pela transformação que vai ser impactadas na vida de outras pessoas. As pessoas vão ver, mas como era este? O que este fazia? Olha o que Deus fez na vida dele. Não foi a igreja, foi o Deus dos céus que resgatou. Foi Deus que trouxe das cinzas. Deixa Deus fazer, deixa Deus usá-los. Eu tenho certeza que muita gente dentro da igreja hoje está parada sem descobrir nem para que veio para a igreja. Ou descobrir nem para que Jesus te chamou. Ou tu acha que Deus te chamou só para seguir uma religião? Está enganado, está no lugar errado. Deus te deu um dom já. Deus te deu um ministério e precisa colocar em prática. Olha, por menor que seja, terá um resultado gigantesco. Às vezes aquilo que você acha, mas isso aqui é pequeno. Não é pequeno para o Senhor. É fundamental para Ele. É fundamental para que as coisas comecem a acontecer. É fundamental para que as coisas cheguem a outras pessoas. Deus quer mais de nós. Deus quer mais de nós. Deus quer mais de nós. Eu creio nisso. E eu fiquei tão feliz. Eu disse, glória a Deus. Porque hoje eu não vou ficar em casa. Porque eu ia ficar em casa, queridos. Eu não vou ficar em casa. Eu vou falar de Jesus.
Eu vou pregar o evangelho. Eu vou pregar a palavra de Deus. O Senhor vai me usar para alguma coisa, seja ela qual for, mas o Senhor vai me usar. Nós precisamos ter esse prazer, sabe? A essência precisa ser restaurada. O simples de Deus precisa ser restaurado em nome de Jesus. Deus não te chamou para ficar sentado tão somente no banco da igreja. Deus te chamou para fazer muito e muito mais. E para chegar no reino dos céus, precisa começar a fazer aqui hoje. Dentro da tua casa, dentro da igreja, na escola, no trabalho, seja lá onde for. Pergunta a Deus para ver se eu estou mentindo. Quando você chegar em casa, bota o teu joelho no chão e pergunta a Deus: Senhor, o que eu preciso ver que eu não estou vendo? O que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Você entrega a Ele de fato e de verdade, com o coração aberto, para ver se Ele não vai falar contigo. Ele vai, irmãos. Não espere ninguém botar o dedo em você e dizer: você tem que fazer isso. Não vai acontecer dessa forma. Todas as vezes que Deus falou algo comigo, ou que usou alguém para falar comigo, através de seus profetas, sempre falou comigo primeiro. Não sei se é uma regra de Deus, não posso dizer como Deus vai agir ou vai deixar de agir na vida de algumas pessoas, mas eu tenho essa certeza de que assim como Deus fala com os outros, Ele fala comigo também. Outro dia eu estava em casa e eu tinha uma falsa ideia, de achar que Deus não estava falando comigo. E eu queria ouvir a voz de Deus. Eu disse: Deus, acho que o Senhor não está falando comigo, porque eu não estou ouvindo. Eu já vi pessoas que dizem: eu ouvi a voz de Deus assim, e Deus falou assim. E eu fiquei com isso na mente, no coração, achando que Deus até estava desaprovando algo em mim. E um dia eu estava em casa, eu estava assistindo um vídeo em que uma mulher, uma pastora, falava no YouTube, e ela contou um testemunho dela em que dizia assim: olha, eu estava num lugar, e ela prega muito o evangelho, e alguém estava assistindo um vídeo, e eu me vi naquele vídeo, e eu sabia que era eu, sabia que eram minhas roupas, mas eu não sabia em que lugar era. Ela disse que estava numa rotina tão grande, fazendo automaticamente as coisas, que ela nem sabia por onde já tinha passado. E um dia ela disse que estava no avião, e ela questionou a mesma coisa que eu questionei a Deus. Eu parei assim, eu falei: eu quero ver a resposta que ela vai falar. E ela disse assim que Deus falou com ela, o Espírito falou com ela, que disse assim: olha, na verdade era o contrário. Ela estava ouvindo de fora e não ouvia de dentro. E comigo era o contrário, eu ouvia por dentro e não ouvia por fora. E ela disse que o Espírito falou assim com ela: olha, você sabe por que você não está ouvindo mais de dentro? Porque talvez eu não esteja aí dentro. Olha que coisa. Que pancada. E aquilo me alegrou, porque o que era ruim para ela se tornou algo maravilhoso para mim. Porque eu senti que Deus estava comigo de dentro. Deus não quer mais falar com você em alta voz. Deus quer falar na intimidade. Deus quer falar aqui dentro, Porque quando você tem alguém próximo, você não fica gritando com ele. Você não grita com quem você ama. Você fala pertinho. Você fala com carinho. Você fala com amor. E quem corresponde a esse mesmo amor, te ouve na simplicidade. Presta atenção quando você fala, a pessoa para, escuta, peraí. Alguém está falando comigo, essa pessoa é importante, eu preciso ouvir. E tem que ser assim com Deus, queridos.
E a partir daí eu comecei nas minhas orações, mudar o ritmo das minhas orações. Eu orava e me calava e esperava o Espírito falar comigo. Orava e esperava o Espírito falar comigo. E tem sido tão maravilhoso. Tem sido tão prazeroso orar. Sabe? Descobri que orar não é só você descarregar para Deus. É muito mais você ouvir a Deus do que trazer todos os teus problemas para Deus. Traga-os, porque Ele é capaz de resolver. Mas aprenda a ouvir o Senhor também. Aprenda a estar com os ouvidos atentos ao Senhor. E eu aprendi isso, que quando o Espírito quer falar, Ele fala de forma singela, de forma simples, suave. E só vai entender quem estiver atento. Só vai pegar a mensagem quem estiver atento. Às vezes nós estamos na igreja, saímos do culto e dizemos: o culto foi ruim. Será que foi ruim? Ou você que estava totalmente desconectado? Ou você que estava ligado em outro mundo e esqueceu de fato de estar na presença do Senhor? Precisamos meditar nisso. Precisamos observar os detalhes. Precisamos prestar atenção nos detalhes de Deus. Nosso Deus, Ele é detalhista, queridos. Ele vai nos mínimos detalhes. Cada detalhe que você despreza, às vezes, é importante para Deus. Às vezes, quando Deus fala comigo, por exemplo, na palavra, uma única palavra naquele texto me chama a atenção e eu fico meditando nessa palavra vários dias. E aquilo vai rendendo, 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 e o Senhor vai enchendo, sabe, o meu coração de palavras. Precisamos dar atenção aos mínimos detalhes. Precisamos estar com os ouvidos atentos a ouvir a voz do nosso Deus. Porque em todas as vezes que o diabo tentou nos tirar da presença, foi pela falta de atenção, pela falta dos detalhes. Olha o que ele fez no jardim do Éden. Deus criou tudo, fez todas as coisas e pediu uma única coisa. Uma única coisa. Parecia, às vezes, eu acredito que essa fruta poderia ser tão simples, sabe? Poderia ser tão simples, talvez não despertasse nenhum desejo de comê-la. Mas mesmo assim foi capaz de roubar uma comunhão com Deus. E às vezes é isso que o diabo está tentando trazer para as nossas vidas. Roubar a nossa comunhão através de pequenos detalhes. Através de pequeninas coisas. Coisas que para mim e para você talvez não acrescente em nada, mas acrescenta. Faz uma experiência. Começa a meditar na palavra todos os dias, ou até mesmo numa mesma palavra, para você ver o quão você vai ser diferente. No final da semana você faz um levantamento e diz, anota tudo aquilo que você aprendeu, para ver se você não aprendeu, de fato, coisas gigantescas com aquela palavra. Mas certa vez, eu tive um sonho, e um sonho muito ruim, que trouxe muitas consequências para a minha vida. Eu vi uma grande onda, e essa onda ela vinha destruindo tudo. E eu sabia no sonho que era o fim. Eu sabia que era o fim. E eu tinha a certeza, eu disse, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. É melhor eu ficar aqui, seja o que Deus quiser. Eu comecei a pedir perdão a Deus no sonho. Eu disse, Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E as coisas foram sendo derrubadas realmente na minha vida. Muitos problemas comecei a enfrentar. Mas eu comecei a olhar demais para o problema. E comecei a olhar pelos detalhes. O que o Senhor queria me mostrar era o seguinte: olha,
existem algo que nós precisamos fazer e tem algo que nós não devemos fazer. Quando eu comecei a prestar atenção de tudo aquilo que eu não deveria fazer, eu comecei a anotar. E hoje eu tenho um manual nas mãos. Hoje eu tenho um manual que, se eu abrir, eu sei de fato aquilo que eu devo e aquilo que eu não devo fazer, principalmente nos detalhes. E Deus tem direcionado. Deus tem me dado estratégias para que eu possa desenvolver diversas áreas na minha vida. Nós precisamos ser estrategistas, irmãos. Nós precisamos começar a planejar a nossa vida. Hoje já são o quê? 9 meses, né? Do ano, é isso? 9 meses. O que você fez durante esse tempo? O que você planejou lá atrás de fazer esse ano? Já foram feitas todas elas, todos esses planejamentos? Concluiu? Se não concluiu, por que não concluiu? Está na hora de você parar e pensar, por que não se concluiu aquilo que eu queria para esse ano? Está na hora de eu fazer agora uma retrospectiva das coisas ruins e observar aquilo que não foi possível ser feito porque eu deixei de fazer. O que eu tenho deixado de fazer para que as coisas aconteçam na minha vida? É necessário uma determinação para que as coisas possam acontecer na nossa vida, irmãos. Eu preciso ser alguém determinado. Eu preciso ser alguém que de fato quero aquilo que o Senhor tem preparado para mim. É preciso querer antes de tudo. É preciso querer ter uma família restaurada. E o quanto eu estou disposto para restaurar essa família. É preciso querer ter uma família. É preciso querer ter uma família. Os jovens de hoje não falam mais em querer ter famílias. Não falam. É preciso querer ter um trabalho. É preciso querer ter uma profissão. É preciso querer. E nunca é tarde para acontecer. Nunca o Senhor não esqueceu dos planos que Ele tem para você. Ele não esqueceu dos sonhos que Ele tem para você. Talvez você que tenha esquecido. Às vezes a gente questiona, né? Está demorando tanto de acontecer. Mas espera aí, será que eu tenho me preparado o suficiente para que isso aconteça? Será que eu estou pronto, preparado para receber aquilo que eu quero? Ou será que eu tenho procrastinado todos os dias? Porque querer ter não necessariamente é poder ter. Então eu preciso me preparar primeiro para depois eu ter. E Deus é desse patamar aí. Às vezes Deus demora tanto a entregar algo nas nossas vidas porque nós não estamos preparados para receber. Aleluia. Ou muito mais, não queremos nos preparar para receber. Isso é fato. O quanto de jovens despreparados temos hoje, hein? Quanto de jovens despreparados nós temos hoje, prontos para enfrentar uma vida inteira pela frente? E falta muito mais do que coisas materiais. Falta preparo e instrução da palavra. Precisamos instruir os nossos jovens mais. Precisamos mostrar a ele que existe um Deus nos céus que requer mais deles. A Bíblia diz que o filho é como flecha na mão do guerreiro. Será que os nossos filhos podem ser usados como flecha para invadir ou para acertar os alvos certos no mundo?
Nós estávamos falando sobre família. Nós estamos preocupados com as famílias novas que têm surgido. Mas será que os nossos jovens, que são o futuro do mundo, será que esses estão preparados, ou querem, ou têm o desejo de constituir famílias da quais nós viemos? Será que dentro de casa eles têm um bom exemplo de família para reproduzir essa imagem? Então, somos nós os primeiros responsáveis a transmitir isso para o mundo. Os nossos jovens, os nossos filhos, eles são os nossos exemplos. Amém? Eu queria, só antes de terminarmos, Deus colocou um louvor em meu coração. Se der tempo da gente louvar. Mas eu queria que você louvasse comigo, tá? Para que você profetizasse sobre a tua casa. Amém? Olha, a vitória que vai chegar lá não pertence a mim. E não virá de mim, queridos. Virá do nosso Deus e do tamanho da tua fé. Então, faz como a irmã falou, se posiciona, recebe aí a autoridade do Senhor e começa a profetizar sobre a tua casa. Amém? Tem playback aqui, irmãos? Não, né? A gente canta assim mesmo, tá? Eu acho que todos conhecem. Vocês podem ficar de pé, por favor, para a gente profetizar de pé. É muito mais fácil de vencer a guerra, tá? Bendita tua casa, bendito serão meus filhos, diga, meus filhos, e Deus me engrandecerá meu nome. Mais uma vez, para ficar registrados nos céus e na terra, bendita será minha casa, benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome. Glória a Deus, Deus seja louvado em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus em nome de Jesus.
declare: Jesus, nós deixamos, Senhor Jesus. essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ser. Jesus, Agora declare assim, ó. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Declare. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Declare com fé agora. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, declare mais uma vez. essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade só pertence a ti, Senhor. Olhando de fora ninguém ia ver, mas por dentro deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Declare assim: nada é por acaso. Nada é por acaso, nada é em vão. A vida com Deus é assim, irmão. Na vida com Deus sempre tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, Me traz o bem pra nós. isso vem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas por dentro deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte.
ainda assim eu prevaleci. Declare. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei, me esqueci, minha raiz cresceu. Quando me ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Até o dia raiar. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Declare assim: Pai nosso Dos céus, santo santo é o teu nome. teu reino, Senhor. Teu reino buscamos, sua vontade seja feita Aonde, igreja? na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Cante. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Declare assim: teu reino. E teu é o reino, teu é o poder.
Ele já está em nosso meio, igreja. Declare. Glória pra sempre. Amém. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Se abra o céu, O teu reino vem, declare. nossa fé está no nosso Deus. Onde está a sua fé, igreja? E que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Declare assim: que os céus fechados se abram, Que o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. que os Céus fechados se abram. Que o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. E só em ti confiarei, Eu nada temerei, em frente igreja. eu irei, pois eu sei Ele está que vivo e está cuidando de nós. e um dia vou